A doutora Margarida Barreto é psicóloga forense na delegação do Centro do Instituto de Medicina Legal. Disponibilizou-se para responder a algumas perguntas relacionadas com o tema do nosso trabalho. Doutora Margarida, poderia definir o conceito de psicologia forense? Bem, o conceito de psicologia forense é relativamente vasto mas de uma maneira assim muito, sumária. Aquilo que eu vos posso dizer é que aquilo que a psicologia forense procura é ajudar os tribunais a tomar um determinado tipo de decisões. Ou seja, os tribunais necessitam de conhecimentos técnicos que a psicologia oferece e recorre exatamente à psicologia para poder tomar determinadas decisões com esses conhecimentos que de outra maneira seria mais complicado. Ou seja, para aplicar o direito e haver uma boa, administração da justiça, o jurista, ou seja, neste caso os tribunais, necessitam de terem, muitas vezes necessitam de um melhor conhecimento sobre o comportamento humano, na generalidade, e é ao psicólogo que recorre. Portanto, de uma maneira geral, é o psicólogo que deve e que tem a obrigação de saber, de conhecer e de estudar o comportamento humano e, portanto, poderá dar essas informações do ponto de vista científico e técnico aos tribunais. E embora ambos, tanto o direito como a psicologia, se debrucem sobre a previsão e sobre a explicação e sobre o controlo do comportamento humano, mas fazem-no em perspectivas diferentes. Digamos que para o psicólogo, a verdade é um conceito que engloba uma interpretação da realidade, digamos assim, enquanto que para o direito há verdade ou mentira. Portanto, o direito vê as coisas assim de uma forma mais a preto e branco, enquanto que para a psicologia muitas vezes as coisas não podem ser vistas dessa maneira. E às vezes é essa perspectiva que falta ao direito e que os juristas procuram quando procuram os serviços dos psicólogos. No fundo é um bocadinho isso. Não sei, respondi à vossa questão? Sim, obrigada. Que funções exerce um psicólogo neste serviço? Ora bem, neste serviço o psicólogo exerce uma função muito específica. Pronto, como vocês já disseram, eu trabalho aqui na delegação do Centro do Instituto de Medicina Legal, no serviço da Clínica Forense, e é um serviço onde, vêm pedidos, dos tribunais relativamente a vários processos, digamos assim, nomeadamente em questões relacionadas com regulações de poder tribunal, regulações de poder paternal, questões associadas à capacidade das pessoas de poderem prestar testemunho ou não, casos de crianças vítimas de violência ou de abusos sexuais, nomeadamente, em que é preciso o tribunal tomar uma decisão ou de saber se, por exemplo, aqueles testemunhos são verdadeiros ou não, ou qual é a capacidade intelectual de uma pessoa para poder gerir o património, por exemplo. Acontece muitas vezes em casos de pessoas de idade, por exemplo, em que é pedido para avaliar a sua capacidade para ter dinheiro, utilizar o dinheiro, por exemplo. Em casos de acidentes, a pessoa que sofre um acidente, teve um traumatismo craniano, as consequências desse acidente em termos do funcionamento cognitivo e funcionamento futuro, se perdem ou não perdem capacidades. Em casos de Tribunal de Trabalho, por exemplo, em que muitas vezes é preciso avaliar pedidos de incapacidade, pedidos à segurança social, ter companhias de seguros. Portanto, há muitas áreas do direito, processos disciplinares, processos administrativos, em que é preciso, de facto, a intervenção e a avaliação psicológica. Portanto, aqui do serviço, onde eu estou inserida, e, no fundo, das funções
que exerço aqui têm a ver, de facto, com as avaliações psicológicas, portanto, utilizar técnicas de avaliação psicológica para dar resposta a pedidos que venham de tribunais. Esses pedidos vêm dos mais variados tribunais, do Tribunal Judicial Normal, do Ministério Público, Tribunal de Família e Menores, Tribunal de Trabalho, Tribunal Administrativo, e também podem ser pedidas avaliações internas do serviço propriamente, ou pelo psiquiatra do serviço ou pelo neurologista do serviço também. Portanto, normalmente, isso pode-se já integrar na vossa terceira questão, que era os objetivos da intervenção de um psicólogo neste serviço, que é exatamente, no fundo, ajudar a justiça naquilo que ela solicita, e praticamente como é que vemos isso? Através de, por exemplo, perícias à personalidade, que são as questões mais pedidas, avaliações psicológicas do funcionamento psicológico das pessoas em casos de regulação do poder paternal, portanto pedem avaliação das capacidades parentais ou avaliação para se ver do ponto de vista psicológico como é que estão as relações afetivas entre pais e filhos que estão envolvidos em questões deste tipo. Avaliações do dano que é, no caso de haver um acidente, por exemplo, imaginem um acidente que causa um traumatismo craniano grave, as causas em termos de funcionamento intelectual ou de perda de capacidade dessa pessoa, portanto que há também, avaliamos esse tipo de danos. A competência para testemunhar, por exemplo, em casos de interdição, por exemplo, e de inabilitação, ou em casos de pessoas idosas que estejam a ficar em processos de demência, por exemplo, para gerir património, muitas vezes é necessário, ou em casos de débeis mentais, portanto, muitas vezes aparecem aqui situações de indivíduos que possuem debilidade mental, que estão até em instituições e que possuem, morrem-lhes os pais, por exemplo, e que depois como é que, para gerir o património, como é que faz isso em termos legais, em termos de direito, que levanta questões, e depois muitas vezes os tribunais precisam de quantificar portanto, o grau de debilidade dessa pessoa, e vêm aqui e nós também fazemos essas avaliações. E também muitas vezes é-nos solicitado que consigamos também do ponto de vista psicológico avaliar a credibilidade do testemunho de indivíduos nos mais variados tipos de processos. Passando depois para a outra questão que vocês estão a colocar, que é os métodos e as técnicas que são usados. Portanto, para além das entrevistas, não é, que isso é fundamental, portanto, a entrevista clínica, utilizam-se técnicas muito específicas, no fundo, que é a utilização de métodos de avaliação psicológica, que são os testes psicológicos, que avaliam a parte intelectual, testes de inteligência e testes de personalidade. E que, há muitos, há uma variada gama desses tipos de instrumentos de medida, como nós costumamos dizer, não só para crianças como para adultos. Portanto, há testes de inteligência para crianças, testes de inteligência para adultos, testes de personalidade para crianças, testes de personalidade para adultos, e cada um tem a sua especificidade. Portanto, têm que ser aplicados em determinadas condições, depois têm que ser corrigidos, têm que ser cotados, há normas muito próprias para aplicar essas baterias de provas, e normalmente temos a preocupação também de escolher, aliás, instrumentos que estejam validados e adequados à população portuguesa, que é, portanto, à nossa população, para evitar exatamente a questão da credibilidade e da validade daquilo que estamos a medir, não é? Temos que ser objetivos na avaliação das características que estamos a avaliar, e essa objetividade também passa por os instrumentos terem
digamos, validade estatística. Portanto, já são questões mais técnicas, enfim, que têm a ver até com a construção dos instrumentos de medida, que não pode ser qualquer um, não é? Não, por isso é que, por exemplo, os desenhos são mais utilizados nas crianças, portanto, há a parte dos desenhos que é muito utilizado, mas, por exemplo, nos adultos já não faz muito sentido estar a utilizar esse tipo de técnicas com adultos. As problemáticas da sociedade atual que justificam a intervenção, do psicólogo acabam um bocado por, no fundo, ser aqui neste serviço a refletir-se um bocado do tipo de pessoas que cá vêm, não é? E de facto nota-se nos últimos tempos, um grande aumento de casos de regulação de poder paternal, de pedidos, nesses casos portanto, também em que se envolvem tanto a disputa de criança, em casos de divórcio litigioso, houve um grande aumento de pedidos desse tipo de avaliação. Portanto, os tribunais estão a pedir muito avaliação das capacidades parentais, avaliação das consequências das separações nas crianças e, sobretudo, a credibilidade do testemunho das crianças em casos mais delicados, digamos assim, de abuso sexual.